Bom dia, Vanderlei, seja bem-vindo. Gente, então vamos lá, retomando, né? Na aula da semana passada, nós demos início ao estudo do sistema respiratório e nós vimos que a função do sistema respiratório é o quê? É realizar as trocas gasosas, né? Permitindo a entrada do oxigênio e a liberação do gás carbônico, certo? Para que isso aconteça, esse sistema ele vai agir em conjunto com alguns órgãos. Que órgãos são esses? Como nós vimos, as fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e os pulmões. E cada um desses órgãos vai desempenhar funções bem específicas para que essas trocas gasosas elas sejam realizadas com sucesso. Aí nós vimos aqui, né, a parte anatômica da constituição do sistema respiratório, os órgãos que os compõem, né? Aí vimos a subdivisão, né, das vias, dos órgãos que compõem as vias respiratórias e os pulmões. E começamos a falar sobre a importância, a função de cada um desses órgãos. Falamos aqui sobre as fossas nasais, né, que elas têm a função de fazer a filtração do ar, permitindo que o ar ele fique mais puro, ele esteja mais puro ao entrar dentro do nosso corpo. O aquecimento desse ar, a umidificação, também é responsável pela captação de odores. Em seguida, falamos sobre a laringe, que é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório, formado por uma estrutura cartilaginosa chamada de epiglote. Em seguida, a laringe. Aliás, na faringe, né, nós temos a epiglote. Em seguida, nós tínhamos a laringe, né, que é um órgão, eu acho que a gente parou aqui na laringe, não chegamos a falar sobre a laringe, mas vamos lá falar um pouquinho sobre ela. A laringe, que é um órgão que está situado na região do pescoço, certo? Aqui a laringe. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Um tipo de voz distante. A voz não tá boa, não? Tá dando para vocês me escutarem direito, não? Então, aqui, gente, eu trouxe para vocês a laringe, certo? Que foi o... paramos nesse órgão na semana passada, vamos já continuidade. A laringe, gente, é o órgão que ela vai se localizar aqui na região do nosso pescoço. Também é constituída por cartilagem, certo? E é uma estrutura importante, por quê? Porque é a estrutura que permite a passagem do ar. É um tubo oco que vai permitir a passagem do ar. E quando o ar passa aqui, gente, por essa região aqui da laringe, ó, ele faz vibrar as nossas cordas vocais. E quando ocorre a vibração das nossas cordas vocais, é o que permite sair a nossa voz. Então, se você é perguntado em algum momento sobre qual é a função da laringe, você vai dizer que a laringe é um tubo oco, ele é um tubo oco elástico, flexível, que permite a passagem do ar para fazer vibrar as cordas vocais, que hoje são chamadas de pregas vocais, certo? E essas pregas vocais fazem vibrar, o ar faz vibrar essas pregas vocais, o que dá a entonação da nossa voz. Tudo bem? A função da laringe é super fácil. Aqui, ó, a gente tem mostrando a estrutura da nossa laringe, que ela está situada aqui no pescoço, certo? Semana passada, nós falamos também, né, sobre a manobra de Heimlich,
que é o que nós devemos fazer quando as pessoas elas sofrem aí um engasgo, no lugar de você estar dando tapinha nas costas da pessoa, você vai lá e faz essa manobra de Range. Aí temos a faringe, a laringe. Vamos ver o próximo órgão que compõe o sistema respiratório, aliás. O próximo órgão, na sequência, é a traqueia, gente. Aqui. A traqueia também é uma estrutura cartilaginosa formada por anéis. Tá vendo? Oh. Aqui é a nossa traqueia, certo? Então, eu tenho a laringe, abaixo da laringe, eu tenho a traqueia. E eu posso ver que essa traqueia, ela é formada por anéis, certo? Ela vai ter, aqui na sua estrutura, anéis cartilaginosos. Certo? Essa nossa traqueia, ela também, vejam que nós temos as fossas nasais, faringe. A faringe, ela é um tubo como o nosso sistema digestório e respiratório, para permitir o quê? A passagem do ar. Quando o ar passa pela faringe, ele vai cair aonde? Em outro tubo. Que tubo é esse? A laringe. O ar vai passar pela laringe, faz vibrar as pregas vocais, entoando assim a nossa voz. Quando o ar passar por essa laringe, ele vai cair aonde? Ele vai cair em outro tubo. Um tubo oco formado por anéis cartilaginosos, que também vai ter a função de permitir o quê, gente? A passagem do ar. Veja que a função de quase todos os órgãos que compõem o sistema respiratório é permitir essa passagem de ar. É facilitar com que o ar, depois de inalado pelas fossas nasais, ele consiga chegar até os pulmões. Tá certo? Então, vamos lá. Traqueia, ele é um canal, é um tubo. Ó, ele tem entre 12 e 15 centímetros de comprimento. Então, ele é grandinho, certo? Ele é formado por anéis de cartilagem, certo? Que vai permitir a passagem do ar. Uma coisa interessante aqui da traqueia é porque ela é coberta por células que produzem um muco, que produzem uma substância que puxa, que deixa pregadinho nela as impurezas, certo? É como se fosse uma cola. Esse muco, ele está na traqueia, ele é como se fosse uma cola. Quando as impurezas que não conseguiram ficar retidas nas fossas nasais passam pela traqueia, elas vão ter cílios, esses cílios vão puxar essas impurezas, e essas impurezas elas vão ficar pregadinhas na traqueia. A luz que as impurezas elas ficam grudadas na traqueia e depois elas vão para onde? Quando as impurezas vão passando, a gente respirou. As fossas nasais elas vão filtrar esse ar. Filtraram. Nem todas as impurezas ficaram presas nas fossas nasais. Algumas conseguiram escapar, passaram fossas nasais, esôfago, fossas nasais, faringe e laringe. Quando essas impurezas elas chegaram na traqueia, elas ficaram pregadas lá. As impurezas podem ficar dentro do corpo da gente? Faz bem? Não. Se essas impurezas elas não podem ficar, o que é que a gente faz? A gente começa a tossir para expulsar essas impurezas. E essa tosse que a gente desenvolve, normalmente ela vem junto de alguma coisa que a gente ou cospe ou engole, que é o catarro, aquele verdinho que vocês passam no pão, come, ó, no café, né? Ou você cospe o catarro, gente, ou você engole. Se você engolir, não tem problema, não. É uma proteínazinha lá, vai ser digerido lá na frente.
Então, não tem para que essa besteira dizer, não, não como catarro, como catota, catarro, alguma vez na vida já aconteceu com vocês, certo? Então, a traqueia permite a passagem do ar. E outra coisa importante da traqueia, gente, são essas células produtoras do muco e as células ciliadas, ó, que vão fazer essa filtração, certo? E vai produzir aqui, ó, o catarro. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não, professora. Não, vocês nem falam com a pessoa, nem sei se vocês estão aí. Às vezes eu acho que eu tô um pouco fraca. Aí a menina disse, também a senhora não deixa ninguém falar. Não sei se ela quis dizer que eu falava demais, né? Porque isso é uma injustiça. Eu falo super pouco. Dando continuidade à nossa sequência da passagem do ar, o ar passou pelas traqueias. Essas traqueias, elas vão sofrer uma bifurcação e vão cair em outro órgão chamado de brônquios. Tá vendo? Aqui ainda é traqueia. E essa traqueia, ela vai originar, ela vai dar continuidade, ela vai se juntar a essas estruturas aqui que estão sendo apontadas pela setinha amarela, que são os brônquios, certo? Os brônquios, gente, como eles são derivados da traqueia, eles também vão ser formados por anéis cartilaginosos. Também é cartilagem essa estrutura. E os brônquios também vão ter lá, vão ser revestidos, certo? Por um tecido epitelial rico em células ciliadas. Tem a mucosa, que é o grudezinho, e tem os cílios. Então, as impurezas que não foram retidas nas fossas nasais, elas vão ser retidas definitivamente aonde? Na traqueia e nos brônquios. Então, quando, por exemplo, poeira, entra em contato, nós respiramos a poeira, nessa época de São João, vamos lá, fumaça, você inalou bastante fumaça. Você inalou bastante fumaça. A fumaça não é algo que pode ir aos pulmões, está nos pulmões. O que é que acontece com essa fumaça? Uma parte é filtrada nas fossas nasais. O que não foi filtrado pelas fossas nasais passa faringe, laringe, brônquios. Chegou no brônquio, o brônquio tem o quê? O brônquio tem essa mucosa, ó, esse grudinho. E tem o quê? Os cílios. Os cílios vão puxar as impurezas. Essas impurezas ficam grudadas nessa mucosa e depois elas são expulsas. O que não conseguiu ser filtrado na traqueia, gente, passa para os brônquios. Os brônquios também têm essa mucosa, tem esse grudinho. Os cílios trazem essas impurezas que ficam pregadas nessa mucosa. Nós tossimos bastante e junto com a tosse a gente libera as impurezas, certo? Na forma de quê? Na forma daquele verdinho bem bonitinho, que é o catarro, tá certo? Compreendido até aí? Aqui nos brônquios existe uma doença chamada bronquite. A bronquite, ela é uma inflamação dos brônquios, certo? Ela é persistente. Já ouviram, fulaninho está internado. O que é que fulaninho tem? Bronquite. A bronquite é uma inflamação desses brônquios. Ela dura, em média, uns 3 meses. Certo? É quando essa região aqui, ela está inflamada. Ela trabalhou tanto que ela acabou se machucando. Então, nós dizemos que a pessoa está com bronquite. E aqui nessa região também acontece uma outra doença, que é chamada de asma.
A asma, diferente da bronquite, ela não é persistente. Ela é mais rápida, ela é passageira. Mas também é uma doença que ela está relacionada aos brônquios, tá certo? Então, aqui nós vamos achar, ó, essas duas enfermidades. Aí, esses brônquios, gente, você tá vendo, eu tenho um brônquio do lado esquerdo, eu tenho meu brônquio do lado direito. Esses brônquios, eles vão formar essa bifurcação e cada brônquio vai ficar dentro de um pulmão. Então, meu brônquio esquerdo, ele vai ficar dentro do meu pulmão esquerdo, meu brônquio direito, ele vai ficar dentro do meu pulmão direito, certo? E esses brônquios, preste atenção, eles vão dar origem a essas arvorezinhas aqui, ó. Tá vendo? Meu brônquio deu origem a todas essas ramificações. Essas ramificações que são originárias do meu brônquio, eu vou chamar de bronquíolos. Então, eu tenho traqueia, a traqueia dá origem aos brônquios, e esses brônquios, eles vão se ramificar e vão originar os bronquíolos. Esses bronquíolos, eles estão fora? Não. Esses bronquíolos, eles estão dentro dos pulmões. Tá certo? Compreendido até aí? Vamos mais adiante para o outro órgão. Ai, gente, aqui tá mudando de clima, ficando friozinho. E junto ataca a rinite, a sinusite e todas as ites. Vocês sabem, eu sou um pouquinho alérgica. Lasquei meu e Gil do Vigor. Vamos mais adiante. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Eita, gota. Poxa. Aqui, ó, para vocês, um exemplo de uma árvore brônquica. Ó. Uma imagem microscópica. Aqui, eu tenho o quê? O que é isso aqui? Aqui é a minha traqueia. Certo? Que é o órgão cartilaginoso. A gente percebe aqui é um tubo. E esse tubo, ele vai permitir o quê? A passagem do ar. O que é que eu tenho aqui na traqueia? Aqui na traqueia eu tenho minhas células ciliadas que vão pegar as impurezas. Essas impurezas, elas vão sair. Elas não vão passar, não, para o restante do tubo respiratório. Aqui dessa minha traqueia, eu vou ter aqui, ó, tá vendo? Os meus brônquios. A bifurcaçãozinha que ele fala aqui, ó. Os brônquios. E perceba esses brônquios. Esses brônquios vão dar origem a essas estruturazinhas aqui, ó, que estão dentro dos pulmões, ó. Pulmão esquerdo. Aqui, ó, pulmão direito. O que danado é esse emaranhado aqui, Alusca? Isso aqui, gente, são os bronquíolos. Certo? Como a gente viu na imagem anterior, só que essa imagem aqui é uma imagem microscópica. Certo? Então, traqueia, brônquios, que originam bronquíolos. Lembrando que esses bronquíolos, eles estão dentro dessa estrutura aqui, ó, que são os pulmões. Que nós temos 2, né? Pelo menos deveríamos. Se você não tem, é grave. Aqui os pulmões. Para vocês. Aí vamos dar continuidade aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esses bronquíolos.
Aqui. Os bronquíolos, gente, eles são bem fininhos, como nós vimos na imagem anterior, certo? Eles são bem delgados. E na pontinha, no finalzinho, ó, tá vendo aqui? Eu tenho um bronquíolo. Veja que no final de cada bronquíolo, ele tem como se fosse, na sua pontinha, um cachinho de uva, ó. Eu tirei esse cachinho de uva, trouxe para aqui e ampliei. Na pontinha de cada bronquíolo, eu vou ter essa estrutura aqui, que eu vou chamar de alvéolos pulmonares. Esse aqui talvez seja a estrutura mais importante do sistema respiratório, são esses alvéolos pulmonares, certo? No final de cada bronquíolo, eu vou ter os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares, eles são importantes por quê, gente? Porque são eles que realizam as trocas gasosas. Se eu pergunto a você qual é a função dos bronquíolos, a função dos bronquíolos é abrigar o quê? Os alvéolos pulmonares. São no finalzinho dos bronquíolos que eu vou achar esses alvéolos pulmonares, e são esses alvéolos pulmonares que vão realizar essas trocas gasosas, que é a função do nosso sistema respiratório. Então, é muito importante vocês terem noção que os bronquíolos, eles estão localizados aonde? Dentro dos pulmões. Pelo amor de Deus, não diga que eles estão fora, não. Eles estão dentro, sim, dos pulmões. No finalzinho desses bronquíolos, nós vamos ter esses alvéolos pulmonares, e são esses alvéolos pulmonares que vão realizar essas trocas gasosas que são tão importantes. Mas não basta você saber que tem lá, que tem os bronquíolos, né, que tem os alvéolos pulmonares, esses alvéolos pulmonares fazem essas trocas gasosas. É importante também você saber como é esse mecanismo de funcionamento dessas trocas gasosas. Vamos lá. Isso aqui. Qualquer dúvida, vocês vão falando aí, tá certo? Pronto, gente. Tenho aqui meus alvéolos pulmonares. Lembra, ó. Aqui são o finalzinho de quem, ó. Esses alvéolos, eles estão pregadinhos juntos de quem? Quem é que dá origem a esses alvéolos? Os bronquíolos. Isso tudo está acontecendo aonde? Dentro do pulmão. Não é fora, não, é dentro. Então, eu tenho aqui, ó, meus bronquíolos. No final dos meus bronquíolos, eu vou ter meus alvéolos pulmonares. Qual é a função dos alvéolos pulmonares? As trocas gasosas, certo? Aí, aqui nessa imagem, o que é que a gente pode perceber? Quando a gente pega aqui essa imagem, quando a gente pega essa imagem, a gente percebe que aqui tem um tubo azul que se enrosca nesse alvéolo, e eu tenho também um tubo vermelho que também está se enroscando nesses alvéolos, né? A gente percebe.
Esses tubos que estão se enovelando aqui, envolvendo os alvéolos pulmonares, eles são, gente, o que nós chamamos de capilares sanguíneos. E os nossos alvéolos, eles são envolvidos por esses capilares. Lúcia, qual a importância do alvéolo estar envolvido por esses capilares sanguíneos? A importância é que nesses capilares vai haver as trocas gasosas. Vai haver a substituição do sangue que está chegando ao nosso coração. O sangue chegou no coração. Quando esse sangue chega, ele é um sangue pobre em oxigênio, que é o que nós chamamos de sangue venoso, ok? Esse sangue venoso, ele sai do coração e vem para onde? Para o pulmão. Sangue venoso. Certo? Que é um sangue rico em gás carbônico. Só que nós não podemos ter, na nossa corrente sanguínea, um sangue rico em gás carbônico circulante. Então, o que é que acontece? Esse sangue que é rico em gás carbônico, ele vem para os pulmões, quando chega nos pulmões, vai passar pelos alvéolos. Nos alvéolos, ele vai fazer o quê? A troca gasosa, que nós chamamos de hematose. Esse sangue que chegou venoso ao nosso pulmão, ele vai passar pelo processo de hematose, pelo processo de troca gasosa, e vai sair aqui, ó, um sangue rico em oxigênio. Como é o nome desse sangue rico em oxigênio? Sangue arterial. Certo? É isso que acontece, gente, nos nossos pulmões. É isso que acontece nos nossos alvéolos pulmonares, essas trocas gasosas. O sangue chega aos nossos pulmões rico em gás carbônico. Quando esse sangue ele passa pelos capilares sanguíneos que estão envolvendo os alvéolos, ele vai se transformar em um sangue rico em oxigênio, que nós chamamos de sangue arterial. Como é o nome desse fenômeno? O nome desse fenômeno é hematose. Quando você pega as questões referentes ao sistema respiratório, a maioria delas quer que você saiba o que é hematose e onde ela acontece. Para o sistema respiratório, não é tão importante que você saiba esse processo aqui, todo esse processo, mas para o circulatório é. O sangue chega no nosso coração através das veias cavas. As veias cavas encaminham, deixa o sangue rico em gás carbônico no coração. O coração passa esse sangue rico em gás carbônico para a artéria pulmonar, para que esse sangue chegue no pulmão. Quando esse sangue rico em gás carbônico chega no pulmão, ele vem para os capilares vão transformar esse sangue em sangue arterial, que depois, através da veia pulmonar, vai ser devolvido ao coração, e do coração, através da artéria aorta, ele é bombeado para o corpo todo, certo?
a gente vai ver essa estrutura direitinho no sistema circulatório. Aí aqui, gente, eu tenho, mostrando para vocês. Nos alvéolos pulmonares, que é a chave do sistema respiratório, o ar e o sangue estão praticamente em contato numa grande superfície. Aqui, o alvéolo pulmonar. Dando-se as trocas gasosas. O ar, tá vendo? O sangue rico em gás carbônico, CO2. Aqui, o sangue rico em oxigênio. Fazendo essas trocas que nós chamamos de hematose, ou hematose pulmonar. Foi o que a gente falou, acabou de falar na imagem anterior, certo? Aí, aqui, novamente, mais uma imagem para ilustrá-la. Aqui nós temos a estrutura, gente, de um alvéolo, tá vendo? Aí, nesse alvéolo, o que é que acontece? O ar entra, rico em gás carbônico, só que a gente não pode ficar com esse gás carbônico. Aqui eu tenho os capilares, ó. Aqui é meu alvéolo. Aqui é meu capilar. O sangue chegou rico em gás carbônico, em CO2. Só que esse sangue ele não pode ficar desse jeito. Então, quando ele chega nos alvéolos pulmonares, esse sangue rico em gás carbônico vai sofrer as trocas gasosas, sofrer hematose e vai liberar o quê? Oxigênio, certo? A gente vai estudar esse processo bem direitinho lá no sistema cardiovascular. Nem se preocupe. Vamos mais adiante aqui. E a última estrutura, gente, que nós temos, né, de fora para dentro, são eles, os pulmões. Certo? Ó, nós vamos ter aqui o pulmão direito, que como eu já tinha dito a vocês, ele é um pouco maior do que o esquerdo, ele é formado por 3 lobos, ó, um lobo, 2, ó, 3, ele formado por 3 lobos, certo? Aqui, ó, traqueia, os brônquios. E o pulmão esquerdo, ele é um pouco menor do que o direito, ó. Ele só tem quantos lobos, como eu tinha dito a vocês? 2. Um lobo, 2 lobos. Dois lobos, certo? Visto, quando a gente vê por fora. Quando a gente pega a visão do pulmão por dentro, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui também, ó, a traqueia, vou ter aqui os brônquios. Aqui, ramificando, eu já vou ter, ó, os bronquíolos. Na pontinha do final de cada bronquíolo meu, eu já vou ter meus alvéolos, não é isso? E aqui, se vocês perceberem, separando os pulmões, aqui, eu vou ter uma membrana fininha que separa meus pulmões, que é chamada de pleura. É essa pleura que dá elasticidade aos meus pulmões, que permite que meu pulmão ele se expanda, certo? Que ele armazene uma certa quantidade de ar.
Então, essa aqui é a estrutura dos pulmões, que também são órgãos que compõem o nosso sistema respiratório. Tudo bem? Na próxima aula, gente, a gente fala sobre os movimentos respiratórios, tá certo? Porque, olhar aqui, já são 8h42, a aula é até 8h40, vocês têm que descansar 10 minutos para a próxima aula, certo? Então, gente, muitíssimo, mais uma vez, deixa eu organizar aqui. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação na aula. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição, vocês sabem onde me achar, certo? Fiquem com Deus, tenham um resto de semana bem abençoado, bem iluminado, e estamos às ordens para o que der e vier. Um cheiro no coração de cada um, nas famílias de vocês, e até quando Deus assim nos permitir novamente. Cheiro. Cheiro. Tchau, professora. Tchau, professora.